Dando início agora à nossa segunda parte da aula de avaliação nutricional na UTI. Os tópicos que vão ser discutidos vão ser antropometria, avaliação de composição corporal, avaliação do trato gastrointestinal do paciente com um enfoque mais voltado para a nutrição, assim como os exames bioquímicos e a terapia nutricional que o paciente vai receber. Começando por antropometria e composição corporal. A avaliação do estado nutricional, em específico a antropometria, ela apresenta uma série de limitações nos pacientes críticos, visto que ela tem limitações por falta de equipamentos adequados para aferição. Nem todos os hospitais ou unidades de saúde têm camas-balança para fazer, por exemplo, a aferição de peso. Esses pacientes possuem dificuldades de mobilização. Esses pacientes muitas vezes estão em ventilação mecânica invasiva, realizando hemodiálise, estão em ECMO, com uma série de acessos e bombas de infusão e tornando a mobilização difícil, e também apresentam alterações de composição corporal, como o edema, a anasarca, que a gente já viu ao longo da aula. Por esses e outros fatores, a avaliação antropométrica muitas vezes se torna limitada na unidade de terapia intensiva. Uma das principais partes da avaliação antropométrica é a aferição do peso, que, se possível, deve ser aferido em cama-balança, no momento em que o paciente chega e diariamente, com preferência pela manhã. O momento que o paciente chega é um momento muito importante, porque na maior parte dos casos é o momento em que o paciente apresenta o menor acúmulo de edema. Ao longo da internação, esse edema certamente vai aumentar e vai ser difícil fazer uma análise muito fidedigna do peso desse paciente. Mas é importante que a gente esteja atento para a presença de edema ou ascite e que se calcule um peso corrigido com base nesse acúmulo de líquido. Ou também, para pacientes obesos, pode ser utilizado o peso ajustado ou o peso ideal. E para serviços que não disponham de camas-balança, pode-se realizar a estimativa do peso por meio de algumas equações preditivas. Mas é importante que a gente esteja atento para a presença de edema quando nós formos considerar as medidas de circunferências que na maior parte das vezes são utilizadas para esses cálculos. Ou seja, se o paciente tiver um edema na região abdominal, se ele tiver em anasarca e esse paciente precisar da medida de circunferência abdominal, de cintura, depende da fórmula, talvez essa estimativa não seja tão fidedigna. Então, devido a essas alterações corporais, nós temos parâmetros que podem não ser reais. Para pacientes com edema, é comum a gente fazer uma correção do peso, como eu acabei de falar. O edema é classificado de 4 maneiras e em cruzes. Uma cruz, edema no tornozelo. 2 cruzes, edema de joelho. 3 cruzes até a raiz da coxa e 4 cruzes a gente considera como a anasarca. E a gente pode observar que o excesso de peso proveniente de líquido ele varia de cerca de 1 kg até 12 kg, mas é claro que isso são estimativas. E por que é importante a gente fazer essa análise de peso corrigido? Porque é um peso de um tecido que não é metabolicamente ativo, é um peso de água. Outro ponto importante é em relação ao peso corrigido para a ascite. A ascite é classificada de 3 maneiras, em leve, moderada e grave. A ascite leve se desconta em torno de 2 kg, na ascite moderada de 6 kg e na ascite grave até 14 kg. E também tem um edema periférico, dependendo de cada caso. A estatura é mais um dado importante da gente avaliar. Ela pode ser aferida por meio de régua antropométrica, como vocês podem ver na figura. Essa estatura deve ser aferida com o paciente em posição supina
os braços estendidos ao longo do corpo, as pernas retas e a base da régua antropométrica vai ir nos pés, na sola dos pés do paciente e na parte superior da cabeça. Então, se o paciente puder ficar com cabeceira a 0 grau, recomenda-se que essa aferição seja realizada no momento da admissão. Mas caso o serviço de saúde não disponha de régua antropométrica, essa estatura ela também pode ser estimada por meio de equações preditivas, que muitas vezes vão levar em consideração dados como sexo, idade, altura do joelho. Contudo, esses dados são dados de fácil aferição. Tanto a régua antropométrica é um dado que é fácil de ser aferido, não depende de muitas coisas, e a estimativa também é um dado fácil de ser calculado. Com base no peso e na estatura, é importante que a gente faça o cálculo do índice de massa corporal, mas que nós tenhamos em mente que o IMC ele não vai nos dizer qual é a composição corporal do paciente. Ele vai servir sim como um norteador para algumas condutas, considerando do ponto de vista calórico-proteico, quando nós vamos fazer a oferta e calcular o alvo calórico-proteico do paciente. Muitos parâmetros de ventilação mecânica também levam em consideração o peso, estatura, mas é importante a gente ressaltar que o IMC ele não vai nos dar dados de composição corporal. Mas um dado que podemos avaliar na avaliação antropométrica é em relação à depressão de tecido muscular por meio da circunferência da panturrilha. Se sabe que valores menores do que 31 são considerados pontos de corte para perda de massa muscular, especialmente em pacientes idosos. Agora, falando um pouquinho sobre a composição corporal. Existem diversos métodos que a gente pode utilizar para avaliar a composição corporal dos pacientes, contudo, nem todos podem ser utilizados nos pacientes críticos. E agora a gente vai ver as particularidades de alguns desses métodos. O primeiro deles é o método de avaliação por meio de dobras cutâneas. E ele apresenta algumas limitações para pacientes críticos devido à presença de edema. Muitos desses pacientes estão extremamente edemaciados e são pacientes de difícil mobilização. Sendo assim, a avaliação por meio de dobras cutâneas, ela não é indicada dentro da unidade de terapia intensiva. A bioimpedância elétrica é um outro método de avaliação de composição corporal que vai utilizar diferentes medidas de diferentes compartimentos corporais e que vão levar em consideração variáveis como resistência e reactância, que tem uma relação direta com a presença de água e eletrólitos. E aqui nós temos um porém. Pacientes críticos apresentam alterações hidroeletrolíticas com muita frequência. Eles podem apresentar edema, anasarca, desidratação, alteração de eletrólitos como sódio, potássio, magnésio, fósforo, cálcio. E um outro ponto é que a bioimpedância elétrica ela leva em consideração o peso do paciente, que muitas vezes tem uma aferição limitada na UTI. Sendo assim, a bioimpedância elétrica também pode não ser um parâmetro fidedigno para a avaliação de composição corporal, dada essas alterações. Também pode ser utilizada a ultrassonografia, que vai avaliar a espessura da gordura subcutânea, de tecido muscular e também infiltração de gordura no tecido muscular. E pontos positivos é que a ultrassonografia ela não expõe o paciente à radiação, ela é de fácil realização, pode ser feita na beira do leito, ela é rápida, de baixo custo. Contudo, eu não diria que é um ponto negativo, mas talvez alguma limitação é que não existem sítios de avaliação bem definidos.
De modo geral, os estudos avaliam quadríceps e reto femoral. Contudo, também esses métodos de avaliação eles não têm valores de referência definido. Então, tem esse ponto negativo de que não tem um sítio bem definido e também não tem um valor de referência bem definido. Mas é um método que pode ser utilizado para acompanhamento do paciente em relação a ele mesmo, a sua evolução dentro da UTI. Por fim, e em primeiro lugar, em relação aos métodos de avaliação de composição corporal, nós temos a tomografia computadorizada e ressonância magnética. São métodos que vão avaliar diferentes compartimentos corporais e vão analisar a composição corporal central e não apendicular. Normalmente, o corte realizado é no nível de L3 e L4, e é muito interessante que esse tipo de análise pode ser feita a qualquer momento, desde que o exame esteja registrado no sistema, tendo um profissional habilitado e um software adequado, essa análise pode ser realizada em qualquer momento. E a tomografia computadorizada ela é mais rápida do que a ressonância magnética, tem menos restrições para realização e ela é comumente solicitada na UTI. Então, por conveniência, ela é um bom exame para se utilizar para avaliação de composição corporal. Falando da avaliação do trato gastrointestinal do doente crítico. Presença de vômitos. Vômitos são alterações gastrointestinais muito frequentes e é importante que a gente preste atenção na frequência, nos horários e no volume desse vômito que o paciente vai apresentar. Quantas vezes por dia ele apresenta vômitos? Em quais horários? Será que esse vômito tem uma relação com a terapia nutricional? Será que esse vômito não é próximo à hora que o paciente está fazendo fisioterapia ou que ele termina de infundir a dieta? É importante que a gente consiga identificar esses fatores para poder aumentar a tolerância do paciente à terapia nutricional, porque uma das primeiras coisas que a equipe vai fazer é pausar a dieta. E existem medidas que podem ser tomadas a fim de aumentar essa tolerância. E quais seriam elas? Ao invés de ofertar uma terapia nutricional de modo intermitente, ofertar essa nutrição de modo contínuo. Utilizar procinéticos, manter a cabeceira da cama do paciente mais elevada, se recomenda entre 30 e 45 graus, e um posicionamento da sonda pós-pilórico. Falando agora das evacuações, também é importante que a gente avalie frequência, consistência e a quantidade. Dentro da UTI, alterações de motilidade do trato gastrointestinal são muito frequentes. Isso ocorre devido à imobilização do paciente, que contribui para a constipação, uso de medicamentos como antibióticos, que podem ocasionar mais diarreia, e a presença de dietas sem fibras. Como vocês podem ver, o paciente pode apresentar tanto diarreia quanto constipação. E quais seriam as medidas que poderiam ser tomadas para melhorar essas condições? Manter dieta em infusão contínua, tanto para vômito quanto para diarreia, porque uma infusão muito grande, um volume muito grande de dieta infundido de uma só vez pode ocasionar desconforto abdominal e também diarreia no paciente. Substituir uma dieta polimérica por uma fórmula oligomérica. Em pacientes com diarreia, utilizar módulos de fibras solúveis em torno de 10 a 20 gramas por dia, utilizar laxativos e manter uma hidratação adequada desses pacientes. A diurese é mais um dado importante de ser avaliado. Por quê? Porque dentro da UTI é comum os pacientes apresentarem perda de função renal. A insuficiência renal ela pode ser classificada de diversas maneiras.
Aqui eu trouxe alguns dos critérios do KDIGO que levam em consideração o volume de diurese e a creatinina sérica. Indivíduos com um volume menor ou igual a 0,5 ml por quilo-hora dentro de um período de 6 horas, ou que tenham um aumento de creatinina sérica em torno de 1,5 vezes o basal, ou um aumento maior ou igual a 0,3 mg por decilitro dentro de 48 horas, podem ser já classificados como pacientes com insuficiência renal aguda. E, por fim, avaliando a presença de fístulas. Por que é importante do ponto de vista nutricional avaliar uma fístula? Porque o líquido presente na fístula é rico em proteínas. Os estudos estimam que a cada litro perdido de fístula se tem em torno de 2 gramas de nitrogênio. E considerando que a cada 6,25 gramas de proteínas nós temos 1 grama de nitrogênio, a correção necessária seria de no mínimo 12,5 gramas para um paciente que tem uma fístula de alto débito com uma drenagem de 1000 ml dia. E mais uma coisa importante de se avaliar, a oferta de terapia nutricional enteral pode estimular o trato gastrointestinal e aumentar o débito da fístula. Mais uma coisa importante de ser avaliada no paciente crítico. Pacientes com fístulas de alto débito no trato gastrointestinal devem ser cuidadosamente avaliados em relação à oferta de terapia nutricional enteral. E por que a gente avalia tudo isso? Para fazer um cálculo de balanço hídrico, que nada mais é do que os fluidos recebidos menos os fluidos eliminados. O que a gente vai considerar como fluido recebido? Medicamentos e todos os líquidos via oral, seja o que o paciente recebe para se alimentar, para a ingestão de um medicamento ou por qualquer motivo. E os fluidos eliminados a gente vai considerar tudo que a gente viu até agora: diurese, vômitos, fístulas e evacuações. Esse balanço hídrico pode ser classificado em equilíbrio, positivo ou negativo. Qual que é o melhor estado de balanço hídrico? Depende do paciente e do que a equipe precisa de acordo com o seu quadro clínico. Pode ser que seja um paciente extremamente edemaciado, que esteja em anasarca e que precise negativar o balanço, mas pode ser que naquele momento o paciente esteja tão instável do ponto de vista hemodinâmico que não se consegue negativar o balanço. Mas o ideal seria perder mais líquido, seria um balanço hídrico negativo. Ou um paciente que está mais estável, que precisa manter um equilíbrio, ou um paciente que precisa positivar. Isso depende de cada paciente. Falando agora do cálculo do balanço nitrogenado. Ele é a diferença entre o nitrogênio ingerido e o nitrogênio excretado. E esse nitrogênio, ele pode ser excretado de diversas maneiras. A principal delas é por meio de ureia urinária. E também se consideram perdas insensíveis, que são consideradas em torno de 4 gramas por dia. Esse balanço ele é classificado como o balanço hídrico. O balanço nitrogenado é classificado em equilíbrio, quando tem valores que variam de mais 4 a menos 4, como negativo, quando com valores menores ou iguais a menos 4, e positivo, quando maior ou igual a mais 4. Como é que a gente vai fazer esse cálculo de balanço nitrogenado? A ingestão proteica em gramas dia deve ser dividida por 6,25 para que a gente possa analisar o conteúdo de nitrogênio que o paciente ingeriu. Mas por que 6,25? Porque, em média, as proteínas são constituídas por cerca de 16% de nitrogênio. Então, fazendo um cálculo, dividindo 100 por 16%, nós temos esse fator, de correção de 6,25, ou seja, a cada 6,25 gramas se tem 1 grama de nitrogênio. Em relação à ureia urinária em gramas dia que é eliminada pelo paciente, essa ureia deve ser dividida por 2,14
Por quê? Porque a ureia, a molécula de ureia, é constituída por cerca de 46% de nitrogênio. Então, fazendo o mesmo cálculo anterior, nós temos um fator de correção de 2,14, ou seja, preciso de 2,14 gramas de ureia para ter 1 grama de nitrogênio. E dentro das perdas consideradas como perdas insensíveis, e vale lembrar que esse pode ou não ser um valor fixo de 4 gramas, essa equação também pode ser diferente, eu trouxe a principal equação utilizada. Dentro dessas perdas insensíveis, nós temos um nitrogênio urinário que não é proveniente de ureia. É um nitrogênio que é proveniente de amônia, de ácido úrico, de creatinina e de aminoácidos. Isso dá em torno de 2 gramas. E os outros 2 gramas são provenientes de perdas por meio da pele, do suor e de fezes. E aqui um ponto importante para destacar é que pacientes que estejam com diarreia têm uma contraindicação de se avaliar o balanço nitrogenado, porque quando o paciente apresenta diarreia, a contabilização dessa perda fecal de nitrogênio, ela não é fidedigna. Então, para pacientes com diarreia, não é indicado fazer o cálculo e a avaliação de balanço nitrogenado. Falando sobre os exames bioquímicos. Existem diversos parâmetros laboratoriais que podem ser avaliados. A glicose é um dos principais, como nós já vimos que o paciente crítico apresenta hiperglicemia com uma certa frequência. E quais são as indicações de avaliação de glicose? Dentro das primeiras 24 horas, se recomenda que esse paciente apresente dosagens a cada 4 a 6 horas. E a partir do primeiro dia, que essa dosagem seja feita a cada 12 horas. Também é importante avaliar eletrólitos como fósforo, potássio, sódio, cloro, magnésio. Até não está representado nessa tabela, mas o cálcio também é muito importante de ser avaliado. A recomendação é que essas avaliações elas sejam feitas diariamente ou dependendo da equipe e do quadro clínico do paciente, essas avaliações podem ser mais ou menos espaçadas. Avaliação de transaminases hepáticas como TGO, TGP e também a dosagem de triglicerídeos, especialmente para pacientes que utilizam nutrição parenteral, porque elas podem ocasionar especialmente a terapia nutricional parenteral pode causar hipertrigliceridemia, que pode ter uma repercussão pancreática muito grave, então é importante estar atento aos triglicerídeos do paciente para quem utiliza a nutrição parenteral e também as provas de função hepática, visto que esses pacientes recebem muitos medicamentos. A dosagem de ureia sérica e urinária, sempre que possível, e algumas outras dosagens que são menos comuns, mas importantes em alguns casos específicos, como está representado na tabela. Em relação aos medicamentos, é importante que todos os medicamentos que o paciente utiliza sejam avaliados. O paciente está usando vasopressor? Em que quantidade que ele está usando? Que tipo de medicamento ele está usando? Está em dose crescente? Está em dose decrescente? Está usando sedação? Que tipo de sedação ele utiliza? O Propofol é um medicamento anestésico e sedativo que possui um valor calórico de cerca de 1,1 calorias por ml de solução. Ou seja, se o paciente recebe em torno de 10 ml de Propofol hora e é um paciente que já está no aporte pleno da sua dieta, ele pode vir a ser hiperalimentado. Então é muito importante que os medicamentos, especialmente sedativos, vasopressores, sejam analisados. O paciente está recebendo antibiótico, está recebendo laxativo, diurético. Muitos diuréticos podem aumentar a perda de eletrólitos, dependendo de qual é o local de ação desse diurético, ele pode aumentar a perda de eletrólitos, que depois vocês vão ver na aula de síndrome de realimentação, que também pode agravar o quadro do paciente. Está utilizando corticoide, hipoglicemiante, está recebendo insulina, está em bomba de infusão, e se está recebendo insulina em bomba de infusão, está com dieta. Então, todos esses pontos são importantes de serem avaliados.
E em relação à terapia nutricional, é importante que a gente avalie a via pelo qual o paciente vai ser alimentado. Ele vai receber nutrição por via enteral, é uma gastrostomia, é uma sonda nasogástrica, nasojejunal, vai receber nutrição parenteral ou vai ser terapia nutricional via oral, um pouco menos comum, mas também presente na UTI. É muito importante que a gente preste atenção quando o paciente recebe nutrição via oral e fique atento para o risco de disfagia desse paciente. A disfagia, ela pode ser ocasionada por diversos fatores, existem alguns que são fatores de risco, como a intubação orotraqueal, o tempo de ventilação mecânica invasiva mais prolongado, a idade do paciente, quanto maior a idade, maior o risco de desenvolver disfagia, o próprio uso da sonda nasoenteral, nível de consciência reduzido, paciente que está recebendo sedação, por mais que seja uma sedação leve, mas que está sonolento, não tem controle de deglutição e também presença de neoplasias locais. O fato é que a disfagia, ela aumenta o risco de broncoaspiração pelo paciente, que consequentemente vai aumentar o risco de desenvolver pneumonia, que vai dificultar a reintrodução alimentar, contribuindo para acelerar o processo de desnutrição e aumentar tempo de internação, custo hospitalar, aumento de morbidade e mortalidade. Por esse motivo, é importante que a gente fique atento à presença de disfagia nesses pacientes e, se possível, se tiver disponível na equipe, chamar o fonoaudiólogo para que ele faça uma avaliação adequada da deglutição desse paciente. Em relação à adequação da terapia nutricional, a adequação ela é a diferença, é o percentual entre o que foi prescrito e o que foi efetivamente recebido pelo paciente. A gente faz um cálculo muito simples, pega o volume que foi infundido, multiplica por 100 e divide pelo que foi prescrito. E para o que é que a gente vai utilizar essa adequação? Especialmente para calorias e para proteínas. A gente vai levar em consideração tudo que o paciente recebeu por via oral, enteral, parenteral. Se o paciente estiver em nutrição parenteral, muitas vezes os pacientes podem até estar recebendo a terapia nutricional pelas 3 vias. É mais incomum, mas é possível. E também o que o paciente vai estar recebendo por via medicamentosa, seja um propofol, seja uma infusão de glicose ou qualquer outro medicamento. Existem alguns parâmetros que a gente utiliza para classificar essa adequação de terapia nutricional e em relação ao alvo calórico, se considera como uma subalimentação quando o paciente recebe menos do que 70% do alvo calórico estabelecido e como hiperalimentação quando ele recebe mais de 110% do alvo calórico. Já em relação à oferta proteica, se considera como uma dieta hipoproteica quando a oferta é menor do que 0,5 gramas por quilo dia de proteína.